Boa noite, pessoal. Nós somos alunos do primeiro ano de marketing da Tec Martin Luther King. Estamos fazendo esse trabalho de um podcast na matéria de ética e cidadania organizacional da Luana Aracri. O tema do nosso trabalho é falar sobre a importância do curso técnico no mercado de trabalho. Eu sou a Inayara. Eu sou o Henrique. E eu sou o Gustavo. E a gente também está com a participação do Daniel. Esqueci o sobrenome. Capela, verdade. A gente vai pedir para você apresentar, para quem não te conhece, por favor. Eu sou Daniel Capela, eu sou professor do ensino técnico há 12 anos de ensino técnico, 12 anos na ETEC Martin Luther King. Eu sou ex-aluno do ensino técnico da Martin Luther King, eu sou técnico em administração, me formei em 2005 aqui na ETEC, então tive vários, hoje, colegas de trabalho que foram meus professores, e atualmente eu leciono também no ensino superior, na área de gestão. E sobre o assunto eu também tenho formação, meu mestrado é em educação profissional. Eu estou 100% dentro da educação profissional. 100% dentro do nosso tema também. Bom, acho que para começar a gente precisa saber como é que foi que você resolveu vir para a ETEC como aluno em 2000. Bom, então eu acho que eu fiz o ensino médio, regular, e quando eu terminei o ensino médio regular, eu não tinha dinheiro para fazer ensino superior, e uma das coisas assim que eu sinto que na minha época não tinha muitas oportunidades de você fazer ensino superior, e pelo menos para mim, eu não me senti muito estimulado a estudar e tentar universidades públicas. Hoje, sempre que eu posso, eu aconselho todas as minhas alunas, a todos os meus alunos, tem que tentar primeiro as universidades, as instituições públicas, esse lugar é de vocês, e depois as bolsas e os outros processos que estão disponíveis nas instituições privadas. Então eu não tive esse desejo, esse interesse de me preparar para uma pública. E quando eu vi que financeiramente eu não tinha condições de fazer ensino superior, eu conheci na época do ensino médio, no final do ensino médio eu conheci umas pessoas que estudavam aqui. E aí o primeiro vestibulinho que eu fiz não foi para cá. Eu fiz para Prígio Gonzaga no curso de eletrônica, aí eu fiz 2 meses de eletrônica, não tinha nada a ver comigo. É totalmente diferente. Eu não entendi as piadas deles. Eu fui fazer uma montagem de circuito num protoboard, eu quase taquei fogo na placa. Então eu não me identifiquei, eu tentei, E aí, no semestre seguinte, eu me candidatei à administração na Martin Luther King. Eu achei que eu não ia passar, porque eu não tinha referencial nem hoje. Os alunos passam por muitas avaliações, o Enem, o Saresp. Eu não me lembro de ter feito todas essas avaliações, então eu não tinha parâmetro algum. Eu sei que quando eu fui olhar meu nome na lista, eu comecei por baixo. Porque eu falei, se eu tiver, eu tô aqui embaixo, Eu me lembro que eu passei em 8º lugar na seleção. E foi uma satisfação. E aí eu entrei e mergulhei de cabeça. Assim. Então cheguei aqui como meio que um plano B. Mas você se encontrou. Totalmente. Na época também 3 módulos? 3 módulos também. E eu acho que a ETEC foi para mim uma referência básica assim, de mercado de trabalho, porque eu não tinha noção alguma do que era uma empresa. Eu cresci no meu bairro, ali na minha rua, na minha família, uma coisa muito fechada. E quando eu vim para a ETEC, eu tive a oportunidade de entender, e principalmente a administração, os cursos de gestão dão essa noção, do todo, da organização, do mercado como um todo. E, então, assim, eu posso dizer para vocês que o ensino técnico me ensinou, assim, desde me portar, desde participar de uma entrevista, fazer uma folha de pagamento, entender a comunicação das empresas, coisas assim que hoje talvez o adolescente, o jovem que vem, ele já vem com uma noção um pouco maior, mas para mim não era, foi tudo novidades, tudo novidade. E essa parte gostosa, você se descobrir o seu lugar, o que você gosta de fazer, coisas novas. Pelo menos esse é o sentimento que eu tenho com a ETEC, também entrei com esse sentimento de não sei muito o que fazer, vou jogar numa coisa mais segura. E eu sinto que, pelo menos os cursos da gestão, são cursos muito amplos, tanto marketing quanto administração, são cursos guarda-chuva.
Você entra e você tem a oportunidade de conhecer de cabo a rabo daquela área e eu acho que é muito importante, de São verdade. cursos que até que se casam, né? Sim. Tem muita coisa de ADM, de marketing que em algum momento vai se encontrar. Que eles se combinam bastante. Você falou que, no caso, você estava ainda se encontrando, né? Você ainda não tinha determinado exatamente qual área você ia seguir. Você tinha escolhido o curso que você cursou aqui na ITEC. Você foi se descobrindo ao longo do curso e como você teve motivação para terminar ele? Tipo, você se encontrou dentro dele mesmo e acabou indo levando para frente? Então, eu tenho uma curiosidade, quando eu fiz o ensino médio, eu fiz uma análise vocacional. Então tem uma instituição que, inclusive, hoje eles estão com ação aqui, o CIE, Centro de Integração Empresa-Escola. E ali no começo dos anos 2000, tinha um serviço que eu nem sei se eles têm hoje, que é um serviço de análise vocacional. Então eu fiquei acho que uns 2 meses passando com uma psicóloga para conversar sobre meu perfil, meu tipo de personalidade, e ela apresentou alguns caminhos, né? Então para mim deu uma coisa muito forte, humanas. Então, docência, na época ela nem mapeou gestão, nada do tipo. Quando eu vim fazer administração, eu vim pelo lance generalista, essa coisa ampla. É a tour de muita gente que faz administração, por exemplo, que não sei o que vou fazer. Mas Inclusive uma polêmica, mas é uma verdade. É um curso muito amplo que você consegue aprender de tudo de uma empresa. Eu não entendo isso como uma ofensa. Eu acho que é a natureza, é a essência dele, que é oferecer à pessoa a noção de vários lugares, né, das organizações, das instituições. E aí eu me apaixonei perdidamente pelo curso, tanto que eu entrei assim numa mini depressão quando acabou, assim, eu não queria ir embora daqui. E a escola era muito parecida com a escola de hoje, tá? Inclusive a gente estava montando aqui a sala das carteiras, é bem provável que eu tenha estudado em uma dessas carteiras. Que ao mesmo tempo que tem esse lance nostálgico, é também um problema da educação brasileira, sobretudo a educação profissional brasileira, né? Que é a falta de investimento. Hoje a gente vive um bom momento aqui, pelo menos, que foram alguns equipamentos que vieram para a escola, mas nem sempre foi assim. Inclusive, nós temos passado por alguns ataques, né, à educação profissional do Estado de São Paulo. Né? Existe um projeto do atual governador de construir uma estrutura de oferta de ensino técnico muito parecida, né, na essência, não na forma, com o Centro Paula Souza dentro da Secretaria da Educação, e prevê aí a contratação de pessoas que não são docentes, não são profissionais da educação, para ministrar, né, para dar aula, mediante a utilização de empresas para fazer contratação, terceirização, essas coisas. Isso é um problemaço, porque você vai colocar a educação profissional das pessoas nas mãos de pessoas que não entendem, não vivem educação. É a mesma coisa de você, ao invés de passar com um médico, você, sei lá, passar com um publicitário para fazer uma cirurgia em você. São coisas diferentes. Não significa dizer que a pessoa é ruim, mas ela não vive, ela não respira, ela não tem qualificação para mesmo se ela quisesse muito, ela não ia ter como te educar exatamente. Ela não tem as ferramentas para isso. Exatamente. Então isso, para mim, é uma grande ameaça que a gente tem vivido. Isso faz parte do jogo, né? Mas a escola para mim foi um espaço muito, muito, muito importante assim, de desenvolvimento. Até hoje eu coloco lá eu faço questão de colocar no meu currículo. Eu já tive algumas formações, mas a primeira formação técnica lá do meu currículo, eu estampo lá Martin Luther King. Toda vez que eu vou num lugar me apresentar, eu falo, eu sou técnico em administração, e aí eu vou falando o restante, porque para mim é uma coisa um motivo de muito orgulho. E uma outra coisa é que você já emendou na faculdade? Ou você ainda teve alguma dúvida no meio desse processo? Não, foi na ETEC que eu identifiquei que eu gostava de gestão e que eu gostava de administração. E aí o meu bacharelado o primeiro foi em administração. Então eu já emendei, porque graças à ETEC eu consegui minha primeira oportunidade profissional, foi um estágio. E aí enquanto estava aqui, né, a gente estava estagiando e tal, e aí quando eu terminei o curso, eu precisava continuar estudando para me manter como estagiário, senão o contrato seria encerrado. E eu gostava do lugar onde eu estagiava, eu gostei da área, então eu já emendei na universidade. E aí eu consegui uma bolsa na universidade, uma bolsa particular,
foi, acho que o primeiro ano do ProUni, se não me engano. Então, o ProUni ainda era uma coisa bastante restrita e eu consegui uma bolsa privada, mas vários amigos meus conseguiram ProUni. Então, foi a primeira vez que eu vi pessoas semelhantes a mim, economicamente, socialmente, ingressarem na universidade. A universidade era uma coisa muito distante. Meus pais não fizeram universidade. Eu tive só 2 primos assim que eram os mais abastados assim na família, que eles ingressaram, mas não terminaram a universidade, inclusive por conta do custo. Era um custo muito alto. E foi nesse momento que eu vi que muita gente, consequência, muita gente vê que a universidade era uma opção, uma possibilidade para muitos de nós. Então, assim, eu acredito totalmente, 100% a ETEC, o fato de ter me encontrado profissionalmente. E ainda que eu não tivesse gostado do curso, eu acho que eu evitaria, por exemplo, como acontece com muitos ex-alunos, matricula na universidade, às vezes até apaga, ou passa num vestibular concorridíssimo e não gosta do curso. Sendo que você poderia ter feito um curso gratuito, num curto espaço de tempo e ter entendido, se encontrado ali na área. Então, para mim, foi muito importante. Você falou que assim que terminou o curso, bateu uma depressão, uma saudade. Total. E foi isso que te motivou a voltar para cá como professor? Você sabe que uma das coisas que bateu naquela orientação vocacional foi a questão da docência. Era uma possibilidade. Eu sou filho de professora, sobrinho de professora, tenho amigos professores, antes mesmo de entrar aqui. Então eu sempre gostei muito, inclusive quando era criança eu brincava que eu era professor. Então eu sempre gostei de professor. Não tive. E quando eu saí daqui como aluno, eu quis voltar como professor. Assim. Eu lembro que eu indiquei um amigo, ele também fez administração aqui. E aí eu me lembro dele ter comentado alguma coisa, algum professor comentou que tinha processo aberto. Eu falei, nossa, como é que faz? Ele falou tal e ficou adormecido isso. Aí eu fui trabalhar numa instituição financeira, trabalhei numa central de atendimento ao cliente correntista. Depois eu fui atender investidor de uma plataforma que hoje é super comum, o home broker, né? Que é a negociação de ações pela internet, mas naquela época ainda não era uma coisa muito disseminada, assim, não era muito forte como é hoje. E aí eu aprendi várias coisas lá, só que eu fui me cansando porque eu queria alguma outra coisa, assim. Era um trabalho muito amarrado, porque em instituição financeira você tem ali tudo roteirizado que você quer fazer. E aí eu fui me cansando dali. Aí o que eu fiz? Eu resolvi sair de lá. Deu na minha cabeça que eu ia sair, só que eu joguei tudo pro alto. Eu vou começar a fazer processo seletivo. Aí eu me inscrevi para um programa de trainee para trabalhar na área de auditoria contábil, porque uma das coisas que eu descobri, eu comecei a descobrir aqui, e eu fui consolidar isso na universidade, foi que eu gosto muito de finanças e de custos e de contabilidade, é uma coisa que eu gosto muito. E eu vi umas caras aqui. E eu gosto muito, acho incrível, assim, é mais do que número, né? E foi uma das coisas que eu descobri aqui. E aí eu me inscrevi nesse processo de trainee, e em paralelo, eu não me lembro exatamente como eu fiquei sabendo, abri o processo seletivo para ser professora da ETEC. E aí uma loucura, assim, eu falei, eu não sei se eu vou conseguir. Aí eu montei lá as aulas, e eu falei, eu não sei, tremendo de nervoso, ensaiei, peguei, era até umas coisas assim que eu não tinha muito domínio, assim. Eu era muito novo também, não tinha domínio quase de nada, né, mas assim, E aí fui e tal, quando eu vim pra cá, e o processo seletivo na época era basicamente uma aula teste. Quando eu vim pra cá e dei a primeira aula teste, foi uma coisa assim, eu sentia que eu tava naquele lugar, assim, sabe? Eu senti uma coisa assim que eu nunca tinha sentido antes. O do pianista da Disney? O desenho Soul. Que é quando você se encontra em algum local, você sente que é ali a sua missão. Você se encontrou e falou, aqui é meu lugar, é minha missão de vida. Isso, foi isso. Assim, eu senti assim, um negócio assim, não sei, assim, uma coisa, não consigo descrever. Eu senti uma coisa assim, putz, é isso. Aí voltei lá e na época eu passei na auditoria, passei no processo seletivo e eu ainda estava trabalhando no banco. Aí então chegou uma época assim que eu estava meio que com 3 empregos, assim, né? Porque aí eu já estava com a data da admissão na auditoria,
eu já estava com o processo rolando aqui para minha contratação e ainda não tinha saído do banco. Aí eu fui lá conversar lá para me mandarem embora, porque eu queria ser mandado embora para não perder lá os direitos e tal. E o banco foi super bacana comigo nesse sentido. Eu sempre fiz tudo certinho e eles até fizeram contraproposta, para onde você quer ir, o que você quer fazer, mas já não era mais ali o meu lugar, né? Sair daqui. E aí eu saí do banco, entrei na auditoria e depois, passado algum tempo, comecei a dar aula. Aí eu trabalhava, loucura assim, eu trabalhava 8 horas na auditoria e depois eu vinha para a escola dar mais 5 aulas à noite. Então era trabalho. Só que tinha um negócio assim que eu curtia muito, assim, eu não via o tempo, só que eu não tinha tempo. Aí eu comecei a ganhar 2 salários, só que eu não tinha tempo para gastar o dinheiro, né? E aí eu fui me identificando com a escola e aí me fizeram uma proposta de ser coordenador na ETEC. E aí eu via uma coisa assim, que naquele lugar eu também não me identificava muito com as pessoas daquele lugar, assim, eu não via muito propósito, eu achava interessantíssimo o trabalho, assim, a gente fazia, a auditoria é aquele lance de você conferir o trabalho contábil e financeiro que a empresa fez, para evitar, por exemplo, que coisas como a fraude nas Americanas aconteçam. Então, em tese, é isso que a gente faz. E são análises de coisas muito legais. E eu trabalhava com gente muito inteligente, assim, gente que mas gente fora da curva, assim, era uma coisa muito louca. E eu atribuo isso, inclusive, ao meu preparo da ETEC também. Porque eu sempre estive, embora eu tenha estudado numa universidade popular, né, assim, uma universidade comercial, não era uma universidade pública ou uma universidade muito conceituada no mercado, eu sempre estive nos mesmos lugares que as pessoas que estudavam nela, sempre. E eu senti que eu sempre cheguei muito mais preparado para as oportunidades em função de eu ter me desenvolvido profissionalmente muito mais cedo do que aquele jovem que fez a tour normal de fazer o ensino médio ali com 17, 18 anos, acordar para a vida e descobrir que nenhum cafezinho é de graça. Eu já sabia que nenhum cafezinho era de graça antes de ingressar. Nunca caí de paraquedas. Então eu atribuo totalmente a ETEC isso, assim, esse preparo. E aí chegou uma hora que eu fui transferido, que a gente atendia os clientes na auditoria, no cliente mesmo. Então o auditor geralmente ele vai assim para o pior lugar da empresa. O auditor é um corpo estranho num sistema que funciona em tese muito bem. E o auditor ele está lá, às vezes ele vai pegar teu erro e você se sente ameaçado, isso é natural. Então, assim, o auditor fica sempre na última sala, num lugar, por exemplo, um desses lugares que eu estive, a gente ficava numa sala, era um banco ali na Paulista, numa sala, no terceiro subsolo, era uma coisa assim, não tinha internet, não tinha, tanto que eu fazia o trabalho, aí eu tinha que pegar, porque na época não tinha computação em nuvem, isso 2011. Então eu tinha que fazer o trabalho no computador, no Excel, no bom e velho Excel, então quem não gosta de Excel, pessoal, tudo posso no Excel. Fazia o trabalho lá no Excel, pegava esse computador, pegava o metrô, ia lá para a Barra Funda, para o escritório, espetava o computador na rede e subia o meu trabalho para uma base de dados. Olha isso, então eu tinha que todo dia ir para Paulista, trabalhar com o cliente o dia todo, aí eu saía um pouquinho antes, passava na Barra Funda para subir o trabalho para a base, porque depois meu supervisor queria ver o que eu fiz e tal, e depois voltava com o computador para minha casa. Olha a loucura, hoje com computação em nuvem é outra coisa, né? Você pode trabalhar de casa. E aí chegou uma hora que eles me mandaram para o centro empresarial, lá acho que é em Santo Amaro, na Zona Sul, para uma indústria. Aí eu já não ia mais conseguir chegar na ETEC para dar aula e eu tive que escolher. E aí eu olhei assim, eu falei, aqui vi aquele escritório cheiroso, aquela máquina de cappuccino com muitas possibilidades, aquele pessoal engomadinho, o ar-condicionado. Aí vim para cá, esse prédio empoeirado, barulhento, esses aluno dando chilique, chorando que não tirou nota na prova. O que uma pessoa normal escolheria? Um escritório. O que eu escolhi? Eu falei, é aqui. E aí foi assim, de novo eu senti essa sensação, assim, eu fiquei um pouco inseguro, porque quando a maioria dos meus amigos mais próximos é o pessoal que está no corporativo, é o pessoal que faz call, tem vários jobs, to-do list, né? Deixa eu fazer um briefing, né? Eu tenho vários KPIs, essas coisas assim, né? O pessoal meio business. Se arrepia só de... E
qual era o meu assunto, assim? Sei lá, os alunos foram para a diretoria porque fizeram um Harley Shake lá no meio da oficina. Era isso, assim. Era isso. Peguei um casalzinho lá na sala escura lá, num momento muito íntimo, no momento errado ali, e mandei para a diretoria. Esse era o meu assunto. E aí no começo bateu meio com uma bad, mas depois eu fui entendendo que aqui era meu lugar. E aí foi. E o que você sentiu? Qual foi a maior diferença como aluno e depois como professor dentro da ETEC? Porque você teve o privilégio de estar dos dois lados na sala de aula. O aluno, que tem um espelho para seguir e se motiva vendo aquele professor. E hoje você é o espelho. Hoje você é a pessoa que serve como motivação para os outros. Eu acho que a primeira coisa que fez diferença para mim é que eu quebrei uma coisa que até na orientação vocacional a psicóloga falava. A minha visão de aprender estava muito atrelada à posição de aluno. E aí, quando eu me tornei professor, uma das primeiras coisas que eu percebi é que você também precisava aprender mesmo sendo professor. Eu me lembro de uma vez que eu entrei em parafuso, eu descacetei grandão, assim, acho que não foi no primeiro, segundo mês de aula, porque eu entrei, inclusive eu entrei pela contabilidade. A contabilidade tem muita coisa específica e eu fui sentindo algumas dificuldades, assim, limitações técnicas mesmo para entender. Porque uma coisa é você ser aluno de graduação e entender alguns conceitos, algumas teorias. Outra coisa é você precisar aprender num nível para ensinar. Para ensinar você precisa dominar. Eu digo assim que você precisa testar, você precisa, para aprender você precisa ensinar, para ensinar você precisa aprender. Foi acho que uma das principais coisas que eu aprendi, assim, professor precisa aprender, precisa estar aberto a aprendizado. E uma coisa que eu tenho percebido hoje, mais do que nunca, é que uma das principais fontes de aprendizado para a gente são os alunos. Muito embora eu tenha percebido, acho que talvez até uma ressaca da pandemia, do período mais restritivo da pandemia, que o alunado está cada vez mais apático e cada vez mais... Eu não estou generalizando. E também não é uma ofensa à pessoa, é uma sensação, uma percepção que eu tenho das pessoas. Os alunos estão cada vez mais apáticos e cada vez menos interessados até em ensinar. Assim, às vezes você pergunta uma coisa, você está trazendo um conceito e ninguém é uma página vazia, ninguém é uma página em branco. Vocês chegaram aqui, vocês não são páginas em branco. Então, por isso que eu acho que o professor aprende com alunos, eles estão trazendo várias coisas. Só que para trazer precisa ter essa empolgação, precisa ter essa vontade de trazer. E eu acho que talvez inseguranças, medos, às vezes a gente constrói também um pedestal, a gente se coloca num pedestal e faz com que vocês fiquem meio assim, mas eu vou falar e é uma bobagem o que eu vou falar. E não é bobagem, tem tanta coisa. Então, acho que se eu pudesse resumir, eu estou 2 horas falando, né? Mas se eu pudesse resumir, eu acho que a principal diferença que eu percebi é que era um ledo engano achar que quando eu me tornasse professor, eu só ensinaria. Eu aprendo todo dia, em várias esferas. Inclusive, como ser humano, eu aprendi muitas coisas a partir da convivência com outras realidades, diferentes da minha. Principalmente eu e o Wake, nós estamos hoje no mercado de trabalho graças à ETEC. Eu sou estagiária, ele está trabalhando numa empresa de... pesquisa de mercado. Uau. Então eu recomendo a ETEC para todo mundo. Eu sou a maior panfletadora da ETEC que existe. Eu enchi o saco do meu primo para ele se inscrever. Era abriu o processo, foi assim, um mês inteiro. Já fez? Ele deixou pro último dia, eu quase briguei com ele, mas era o já fez. Então, realmente, a ETEC, pra gente, pelo menos conseguimos falar, ela ajudou muito na parte do mercado de trabalho. É um preparo que você não consegue em outro lugar. É muito diferente você, hoje, quando a gente terminar e for entrar numa faculdade, a gente não vai entrar um estudante cru. A gente vai saber pelo menos o básico, saber, como você falou, se portar ou entrar e sair. Eu acho que a ETEC te dá muito essa noção para você crescer. Então, como é que eu posso explicar? Como é que você daria dicas para alguém assim que está saindo do ensino médio e está um pouco perdido, sem saber se vem da ETEC ou não?
Eu acho que, assim, primeira coisa, ninguém nunca está pronto, que também é uma lição que eu aprendi 30 e poucos anos, tá? São várias lições, né? As lições a gente aprende no momento que a gente está pronto para, né? Mas a primeira coisa que eu aprendi, assim, a gente nunca está pronto para nada. As coisas acontecem e a partir dessa experiência, aí é que você percebe que você está pronto para absorver aquilo, né? Então, às vezes você fica pensando muito, qual curso que eu vou fazer? É esse, mas esse aqui, não sei o que, esse aqui. Quando a gente faz uma escolha, é o pacote completo, né? São as dores e as delícias dessa escolha. Então, às vezes, quando você escolhe um curso, e principalmente para quem já está dentro, não vai ser 100% prazer, né? Não vai ser 100% alegria, euforia, satisfação. Haverá dias de dor, de cansaço, de estresse. De vir Bota arrastado. Deus Com mesmo. certeza. Só que a gente, eu acho que talvez, é uma hipótese que eu tenho com base no que eu leio, a gente está tão acostumado a ver um mundo lindo e idealizado que as redes sociais trazem pra gente, que ninguém quer mais sentir dor, ninguém quer mais sentir fracassar, né? Assim, porque faz parte, todo mundo quer ter uma vida de sucesso que ninguém tem. Ninguém tem uma vida de sucesso, ninguém tem uma vida perfeita. Nem a melhor universidade do mundo vai ser 100% aprendizado, 200% professores legais, 100% de estrutura, não vai. Toda oportunidade que você tiver na sua vida, todo lugar vai ter suas dores e suas delícias. E a gente precisa aprender isso, a gente está perdendo isso, porque a gente migrou num curto espaço de tempo para um mundo que, ao mesmo tempo que abre muitas possibilidades para a gente conhece tudo. Se eu quiser saber como as pessoas vivem, sei lá, em Bangladesh, eu descubro, eu vou ver vários vídeos e tal. Ao mesmo tempo que eu tenho tantas possibilidades, eu acabo perdendo o ser e estar no presente. Então, assim, a gente vai sempre se projetar em relação ao outro. Então você está aqui na ITEC, você está olhando a pessoa que está na faculdade, que comprou o primeiro carro, não sei o que, mas assim, tua hora vai chegar. E se não for isso que você quer também, né? Uma das grandes frustrações que eu senti quando eu não consegui fazer faculdade no ensino médio é porque eu estava me balizando com alguns amigos e amigas que tinham uma condição melhor, tinham o privilégio do pai, da mãe, pagar a faculdade para eles. Então eles foram para a faculdade direto. A minha frustração, ela não se baseava no fato de eu não ter opções, mas ela se baseava no fato de eu me comparar com pessoas que tinham uma realidade totalmente diferente da minha. Quando eu passei a olhar para a minha trajetória e para o que eu tinha, eu me senti melhor, satisfeito e não me arrependo um segundo. Agradeço por não ter tido dinheiro para fazer faculdade ali em 2003, quando eu terminei o ensino médio. Agradeço. Foi a melhor coisa que aconteceu, porque só foi possível essa trajetória por conta desse acontecimento. E uma outra coisa, reconhecer os nossos privilégios. Embora a nossa escola e todas as escolas tenham várias defasagens e problemas, isso aqui é um privilégio que vocês não têm noção. No meu mestrado eu fiz pesquisa sobre educação profissional. A maior parte da educação profissional do Brasil está concentrada no estado de São Paulo. A maior parte da educação profissional do Brasil, eu não vou saber precisar para vocês porque esses dados até estão defasados, mas a maior parte da educação profissional disponível no Brasil é de responsabilidade do Centro Paula Souza. Por isso, quando a gente vê políticos fazendo movimentos contrários ao Centro Paula Souza, é a maior afronta, é o maior desrespeito. Mesmo, e assim, não é uma adoração, não é uma fala vazia e inconsciente. Nós estamos falando de uma instituição que tem vários problemas. Se a gente olhar aqui ao redor, a gente vai ver vários problemas. Mas ainda assim é uma instituição que faz muito com o pouco que recebe. Se você cansar daqui, você vai ali para a Moca, tem o Camargo Aranha, tem o Parque Belém, tem o Aprígio Gonzaga. Isso não é o privilégio de boa parte dos jovens brasileiros. Tem estudantes que nem sabem o que é o ensino técnico, que jamais sonharão em fazer ensino técnico, porque não tem a opção. Hoje existem até algumas outras estruturas que são possíveis, né, para vocês. Alimentação, passe livre, que eu acho que é o mínimo do mínimo que a gente pode fazer. Porque estudar com fome e estudar com a preocupação se você vai ter dinheiro para chegar até a escola é péssimo, é imoral, é indecente. E a gente já viveu boa parte do tempo assim. Né? Então, eu achei interessante o fato de você compilar os problemas que a gente tem.
Mas eu vejo isso como uma forma até que boa, porque os programas, querendo ou não, até fortalecem os alunos, assim. Porque, de certa forma, até que mostra um pouco de como é as coisas, porque nada vai ser 100% perfeito e tal. Tanto que aqui a Martin Luther King é uma das escolas mais, como é que fala, mais conceituadas no quesito da ETEC, né? E mesmo assim a gente vê que não é tudo, tipo, nossa, que divino, que incrível, que perfeito, né? Assim que funciona, né? E eu acho isso super válido o que você falou. Porque assim é a realidade, gente. Né? Você pode até trabalhar numa empresa, um escritório cheirosinho e tal, mas será que vai ser tudo perfeito? A gente não sabe, né? Bom, então Vamos encerrar? a gente vai encerrar por aqui. A gente agradece muito a sua presença, professor, pelo seu tempo, ter tomado o seu tempo. Mas foi um papo extremamente necessário, muito gostoso. Muito obrigada. Nós agradecemos muito mesmo. Muito obrigada. Foi uma mega aula. Foi uma com aula certeza. que eu continuaria aqui, de boa, assim, se a professora não tivesse dado limite. Mas realmente foi Pô, mas quanto sensacional. tempo será que renderia isso aí? Acho que é umas horinhas, hein? Ah, a gente. O TechFest Fica tá a rolando. dica, Luana. Vamos fazer a parte 2? Bom, professor, muito obrigada. Muito obrigada a todo mundo que está nos ouvindo. Muito obrigada, professora. E é isso. Muito Fiquem todos obrigado. bem. E Uma boa obrigada. noite. Boa noite. Boa noite.